São nível, fases velho. diferentes. Entendi. Né? Eu tô primeiro aqui, naquela fase, era uma fase é que são metas diferentes. Né? Sim. Nossos propósitos de vida, eles vão se transformando. Total. Pois é. Mas essa minha carreira de venda de relógio durou alguns meses e me deu uma seguinte sensação muito interessante. Como eu comecei a ganhar uma grana vendendo relógio, a primeira coisa que eu me perguntei, eu tinha 18 anos, eu falei, mas por que alguém trabalha 44 horas por semana? Sim. E eu morava na periferia, era geralmente 2 horas do centro do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele é esticadinho, né? Então as coisas são longe no Rio. São Paulo é mais concentrado, mas tem mais trânsito. Então, era 2 horas. Por que alguém pega um ônibus cheio, um trem cheio para ir trabalhar por 2 horas para ir, mais 2 horas para voltar, para ganhar um salário mínimo? Eu com 18 anos, eu comecei, eu não entendo. Eu, sei lá, vendia, 5, 6, 7 relógios, não sei, e já ganhava mais do que um salário mínimo. Uhum. E eu comecei a ver que vendas, ela era uma ferramenta que me dava aquilo que eu precisava naquele momento. Era a independência financeira dos meus pais. Era muito pouquinho, a margem do relógio não era lá tão grande, não era tão caro, não era um valor tão alto, mas me dava aquilo que eu não tinha, uma certa independência dos meus pais. Eu enxerguei vendas como uma espécie de libertação. Ela me dava liberdade. E eu comecei a vender, tudo bem. Só que depois surgiu a oportunidade de eu trabalhar como vendedor numa escola de inglês. O cara que está conformado, ele não quer mudar. O cara que está conformado, ele não quer pagar um preço. Não faz sentido pagar preço. Mas não significa que a vida dele precisa estar ruim. Porque, por exemplo, você, porra, sem falsa modéstia, é bilionário, Flávio. E você sempre tá buscando o próximo Mas são nível, fases velho. diferentes. Entendi. Né? Eu tô primeiro aqui. Naquela fase, era uma fase é que são metas diferentes. Né? Nossos propósitos de vida, eles vão se transformando. Total. Até porque se a gente atinge um objetivo que tem e não renova um novo, não renova para um próximo, tu para. E quando você para, teu jardim que estava lindo, Aí, ó. Morre. Aí, ó. morre. Então estabilidade não existe. Então ou tu tá crescendo, ou tu tá caindo. É isso. Ou tu tá subindo, ou você tá caindo. Eu vou repetir. Ou você tá subindo, ou você tá caindo. Não tem estável? Não tem estável. O jardim tá bonito porque você trabalhou, ou é uma questão de tempo, ele está destruído. E aí o que acontece? Você tem que ter uma primeira meta, cumprir essa meta, criar uma nova. Mas por que alguém que tem grana ainda cria meta? Porque essa é a vida dele. E o trabalho dele não se resume apenas em trabalhar para ganhar algum dinheiro. Ele começa a criar significados no trabalho dele, como, por exemplo, o meu trabalho ajuda pessoas. O meu trabalho educa pessoas. O meu trabalho promove mudança de vida na vida das pessoas. Então isso me faz bem. Uhum. Isso é uma remuneração que eu tenho também, que não é a grana. Mas que remuneração é essa? Significado. Tua vida passa a ter significado. Você passa a se sentir importante para outras pessoas. Isso também te faz bem. Uhum. Porque as pessoas acham o seguinte, eu já ganhei um monte de dinheiro, não preciso trabalhar. Tá bom, vou ficar em casa fazendo o quê? Total. Vai aproveitar a vida. Beleza, eu viajei, aproveitei, e agora? E depois?